Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam transbordantes na sua vida. Hoje, na série Maturidade e Caráter, nós queremos falar sobre estabilidade. E queremos ler em Gálatas, capítulo 2, os versos de 11 a 14, que dizem assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vemos que Pedro precisou ser corrigido por Paulo. Isso porque o seu comportamento estava sendo norteado pela situação do momento. Se ele estava junto com os judeus, se comportava como os judeus. Se ele estava junto com gentios convertidos, ele mudava o seu comportamento, talvez querendo agradar um, querendo agradar o outro, não criar polêmica, mas isso acabava gerando uma instabilidade de comportamento. E Pedro é repreendido por Paulo, que diz a ele: se você sendo um judeu, você está vivendo dessa forma, não queira que o gentio mude a sua forma de agir, enfim, estabeleça o critério padrão do seu comportamento e mantenha-se firme nele. É como, por exemplo, num ambiente em que nós estamos, em que de repente a energia começa a oscilar. Nós ficamos inseguros em relação a isso, porque sabemos que se a energia começa a variar muito, então eletrodomésticos podem se queimar, podemos ter dor de cabeça, podemos sofrer prejuízos financeiros, enfim, muitas consequências podem vir pela instabilidade da energia. A segurança das pessoas que convivem conosco também está ligada à nossa estabilidade. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos aprender a ser estáveis para sermos confiáveis. Porque imagine uma pessoa que num momento está animada, no outro momento está desanimada. No momento está cheia de fé e no outro momento incrédula, racional. No momento está como uma pessoa confiável, no outro momento não consegue conter a sua língua. No momento é profundamente espiritual, na outra já não consegue crer. Enfim, nós não conseguimos ter segurança nos relacionamentos com essa pessoa. E isso é extremamente prejudicial. Por isso, a pessoa de caráter, a pessoa com o caráter tratado, é aquela que aprende a lidar com as suas variações de humor. Todos nós temos variações do nosso humor, alguns mais, outros menos. Mas o que nós precisamos aprender é como lidar com essas variações a fim de que elas não mudem o nosso estilo de vida e não produzam nas pessoas uma insegurança em relação a quem somos. Principalmente quando nós estamos sob pressão, há a necessidade de submetermos essa área da nossa vida ao Espírito Santo. Não ter mudança de comportamento não quer dizer que não há mudanças ou variações de humor. Quer dizer apenas que nós conseguimos colocar isso sob o controle do Espírito Santo. E quem domina a nossa vida é Ele e não a nossa alma, não as nossas emoções, não as nossas variações de humor. Nós olhamos para Pedro, como ele se comportou, nós vemos muitas vezes os filhos, como eles sentem a pressão quando vivem sozinhos, longe do pai, longe da mãe. Aqueles amigos, quando nos pressionam numa roda de conversa com palavras impróprias, ou quando no trabalho somos exigidos com metas difíceis de serem alcançadas, ou quando temos problemas financeiros, ou quando há rebeldia em um dos filhos.
Tudo isso revela o que agimos e como agimos em relação a essas pressões e a tendência que nós temos de termos mudanças de comportamento ou não em função dessa pressão toda. O que nós precisamos, de fato, é que o Espírito Santo gere em nós a estabilidade que havia em Jesus. A estabilidade de quem, embora enfrentasse pressão, embora enfrentasse momentos difíceis, continuava firme, continuava determinado nos seus propósitos e ele não se deixava levar pelo ambiente, nem pelas pessoas e muito menos pela pressão sob a qual ele estava. Na verdade, como no jardim do Getsêmani, Jesus, debaixo de pressão, transpirou e o seu suor foi de gotas de sangue, mas ele não abriu mão daquilo que era o propósito da sua vida. Isso é estabilidade, é permanecer firme, é permanecer na mesma direção, mesmo quando há variações interiores, mesmo quando há pressão exterior. E isso é o Espírito Santo quem produz em nós. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar.